Boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Que bom estar aqui com vocês para estudarmos um pouco a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai bondoso, obrigada, porque estamos aqui para estudar a Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos usa desta noite. Nós te oramos por Jesus. Amém. Não sei se eu vou falar 30 minutos, não, viu? Bom, o assunto de hoje fala sobre entrega. Aqui em Gênesis, vamos começar por Romanos. Aqui em Romanos 6, versículo 13, a última parte, fala assim: ofereça a si mesmo a Deus e ofereça os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Oferecer-se a Deus significa entrega, consagração, rendição pessoal, uma submissão. Todas essas palavras não são bem vistas, pois são sempre utilizadas num contexto negativo. Elas aludem à perda, e ninguém gosta de perder ou de ser um perdedor. Na civilização de hoje, somos ensinados a nunca ceder ou desistir. Vencer é tudo. Que triste, né? É triste. A gente não tem que ser só vencer. A vida também é de não. Não é só de sim. Há barreiras que impedem uma entrega total. E a primeira delas é o medo. O medo, ele surge quando o relacionamento com Deus é quebrado. E isso a gente lembra lá Adão. Adão, aonde está? Né? Deus fala para Adão, onde está ele? Eu tive medo e me escondi. Adão havia pecado, o relacionamento com Deus ali havia quebrado Adão. Né? E o medo... Olha lá, vamos lá. 1 João 4, versículo 18, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Medo envolve castigo. O medo envolve castigo, né? E então a gente tem alguma coisa ainda errada com a gente. A gente precisa mudar alguma coisa, porque o perfeito amor lança fora o medo, e nós temos medo, eu tenho medo, sei que vocês também têm medo. Então, precisamos rever a nossa vida com Deus, para ser lançado fora esse medo. Mais uma barreira que impede a nossa entrega total a Deus é o orgulho. Muita gente orgulhosa. Existem pessoas no nosso meio orgulhosas. Mas na Bíblia também tinha pessoas muito orgulhosas. Uma delas, Faraó, né? A gente estudando a história, que homem orgulhoso. Também Judas Iscariote, homem orgulhoso. Mas vamos falar de Nabucodonosor. Esse aí, para mim, bateu o recorde. Homem muito orgulhoso. Quando Nabucodonosor ele sonhou com uma estátua, que a cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, Nabucodonosor, ele se encheu de orgulho, principalmente quando Daniel deu a interpretação, falou para ele, você é a cabeça de ouro, você é o poder, você é a potência. Mas só que o reino vai passar, e vai vir um reino inferior que vai reinar no seu lugar. Aquilo para Nabucodonosor foi o fim, porque na cabeça dele, no pensamento dele, os planos dele é que o reino dele era eterno, o reino dele ia ser eterno. Foi tanto que ele mandou fazer uma estátua toda de ouro, simbolizando, né, o seu orgulho ali, que o reino dele seria eterno, que jamais iria passar. Mas olha só o que aconteceu com esse homem. Queremos, né, a gente quer ter tudo, a gente quer fazer tudo, não? E quando a gente não consegue ter tudo e fazer tudo, hoje a gente entra em depressão, né? Muito fácil isso. Mas cuidado com as crianças, porque senão as crianças entram em depressão, porque quer ter tudo, quer fazer tudo.
Adultos também, adultos muito mimados, por tudo entra em depressão. Mas Nabucodonosor, aqui em Daniel 4, versículo 33, fala que Nabucodonosor teve que passar por uma experiência de viver por 7 anos entre os animais no campo. Ele comeu erva como os bois e teve seu corpo molhado no orvalho do céu, para só então reconhecer o poder e a majestade do verdadeiro Deus. Olha que situação. Teve que passar 7 anos, feito um animal, comendo grama como os bois. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse versículo é as oportunidades. Todos nós temos as oportunidades e a gente não pode lançar fora as oportunidades, deixar passar as oportunidades. Nabucodonosor, ele teve a oportunidade de ele reconhecer que Deus era o verdadeiro Deus, e ele agarrou esse momento. Ele passou 7 anos feito animal, mas ele voltou para o reino, ele voltou a reinar, e agora sim, transformado, sendo um homem de Deus. Mas Faraó, ele não aproveitou as oportunidades que ele teve, e nem Judas deixou as oportunidades passar. Né? E a gente tem que ficar atento para a gente também não deixar as oportunidades passar, porque a gente recebe muitas oportunidades. Render-se a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. O tempo todo a gente precisa se entregar a Cristo, se render a Deus, sacrificar a própria vida e sofrer, se possível for, para estarmos ali na presença do Senhor, para estarmos com Deus. Render-se a Deus. Render-se a Deus é um ato de coragem. A gente tem que largar tudo para seguir. A gente é uma contramão do mundo. Nós cristãos somos a contramão do mundo. A gente não vai em todos os lugares, não comemos tudo, não frequentamos tudo. Nós somos cristãos, nós não fazemos tudo. Nós somos uma contramão do mundo. Mas a gente tem que estar com a nossa vida sempre entregue a Cristo, render-se a Cristo. Deus chama e Deus capacita. Deus também chama aquelas pessoas que têm coragem de servir a Ele. A gente vive num lugar de muito conforto. A gente vive muito conforto. E Deus diz para a gente render-se a Ele. Como é essa rendição? Como você vê essa rendição a Cristo? É característica de pessoas que obedecem a Deus. Obedecer a Jesus e a palavra de Deus, ainda que seja um absurdo. E a gente, eu e você, como adventista do 7º dia, precisamos fazer a diferença. A diferença no mundo, a diferença na vida das pessoas. A gente veio para esse mundo para servir. E a gente precisa ser diferente. Muitas das vezes nós não somos diferentes e nem aproveitamos as oportunidades. Olha só, Pedro e a pesca fracassada que se tornou-se maravilhosa. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Sabemos que ele era um pescador. E essa história também a gente conhece. E quando Pedro, eu imagino assim, ele saiu aquela noite para o seu trabalho, conhecendo tudo, com a experiência que tinha, ele tinha certeza que aquela pescaria aquela noite ia ser um sucesso para ele. Que ele jamais, um homem experiente, ia para o mar para pescar a noite inteira. E me chama a atenção também nessa história que a perseverança. Ele trabalhou, ele jogou as redes a noite inteira. Você ficaria quanto tempo esperando alguém? 30 minutos? 1 hora? 1h30, 2 horas? Ele ficou a noite inteira e joga essas redes, puxa essas redes. E a noite inteira, é muitas horas, é muito tempo. E ali trabalhando. E ele ali perseverando, lutando. Mas, de repente, Simeão diz o quê? Aqui em Lucas 5, versículo 5, respondeu-lhe Simão: Mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha aí, passou a noite inteira trabalhando, persistindo, insistindo. Era fácil? Não
fácil, não, difícil. Já de manhã, já não tinha mais chance nenhuma de pegar nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele acreditou em Cristo, ele obedeceu a Jesus e lançou as redes. E a pescaria fracassada se tornou maravilhosa, que ele pegou 150 peixes grandes, no momento que ele achava que não tinha condições nenhuma de pegar nada. E ali o milagre aconteceu, por causa da sua obediência a Jesus, por tua palavra. Confiança inteiramente em Deus. Quando a gente confia em Deus, acredita em Deus, quando a gente lê essa palavra, a gente lembra de Abraão. Abraão seguiu as orientações de Deus, sem saber aonde isso daria. Já pensou? Sai da tua parentela, sai da sua zona de conforto, da sua casa, da sua cidade. Olha onde a gente mora hoje, né? No centro, cidade populosa. Tudo é fácil. Não tem nada difícil. Deus diz para você, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Primeiro você tem que conhecer a voz de Deus, para saber se é realmente dele. Mas, como a gente conhece também a palavra de Deus, a gente sabe que Deus não criou nós adventistas para viver em cidade grande, populosa, como a gente vive, né? Nós estamos errados nisso. A cidade grande é para a gente trabalhar, não para morar. Eu acredito que todos sabem disso, né? E olha onde nós estamos, né? Olha onde nós estamos, no centro. Porque quando as calamidades caírem nas cidades grandes, que vão cair, que nós sabemos, nós que estamos aqui vamos receber também os flagelos, né? Porque é isso que a palavra diz, né? Os livros nos ensinam. E Deus disse para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele confiou, e ele foi. E ele saiu do meio da parentela e seguiu a orientação de Jesus. Ana esperou o momento perfeito, estipulado por Deus, sem saber aonde isso levaria. E José? O que a gente fala de José? José confiou nos propósitos de Deus, sem saber onde tudo daria. E ele fez, e ele foi. E eles fizeram, né? Abraão, Ana e José. Depende de Deus. Nós devemos depender de Deus, nos entregar a Deus, confiar em Jesus, deixar que Deus dirija a nossa vida. O salmista, aqui no Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor, confia nele. Você não precisa estar sempre no controle de tudo. Confia no Senhor, entrega nele, deixa Jesus dirigir a sua vida. Deixa Deus te orientar. Escuta a voz do Senhor, siga as orientações de Deus, crê nele, se entrega a Jesus, deixa ele transformar a sua vida, deixa Cristo transformar a minha vida. Eu preciso confiar, eu preciso entregar nas mãos do nosso Deus. Confia nele, sem dúvida. Os nossos irmãos do passado se entregaram, confiaram. Isso não é diferente, eles não eram diferentes de nós, igualzinho a nós. Mesmos defeitos, mesmos erros, mesmas dúvidas. E eles conseguiram chegar lá, eles permaneceram, eles não duvidaram, eles não vacilaram. E para nós também é a mesma coisa. Vamos permanecer, vamos dar continuidade. Se a gente errou um pouquinho aqui, vamos, né, cair aos pés de Jesus, que ele pode nos transformar. A bênção da entrega. Quando a gente fala de bênção de entrega, a gente lembra de quem? A gente lembra de Jacó. Eita, homem, né? Jacó, ele já havia recebido aquela bênção em seu coração, que ele tanto almejava. 20 anos lutando para receber uma bênção, que ele já tinha a bênção. Ele já tinha recebido aquela bênção. Como que Jacó já tinha recebido a bênção? Olha só. A Rebeca, ela ouviu a conversa atrás da porta, que a gente não faz isso, era só a Rebeca. Quando Isaac chamou Esaú e disse, filho, vá ao campo, vê uma caça, faz uma comida saborosa e traga para seu pai. A Rebeca ouviu essa conversa e foi correndo e falou para Jacó, olha,
vai lá no pasto, pega um animal, traz que a gente vai fazer uma comida saborosa. E isso aconteceu. De repente chega Jacó. Pai, aqui está a comida que o Senhor me pediu que eu fizesse. Aquele pai escutou aquela voz. Como a gente sabe as vozes dos nossos filhos. Chega mais perto, não? Então ele pegou, ele sentiu o cheiro, ele disse: as mãos e o cheiro do meu filho Esaú. Ah, mas a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Mas ele trouxe aquela comida, ele comeu, cheio de dúvida, mas comeu, abençoou aquele filho. E abençoou todas as bênçãos, deu para aquele filho. Logo, Jacó sai, chega Esaú. Pai, aqui está a comida. Mas quem é tu? Eu sou teu filho Esaú. Oh, meu Deus. A história conta que Esaú, ele chorava, não, ele urrava. Ele, pai, o senhor não tem mais nenhuma bênção para me dar? E ele disse, não tenho mais nenhuma bênção para te dar. Dei tudo para seu irmão Jacó. Está vendo? Jacó já tinha recebido a bênção. Aquele dia, ele recebeu a bênção. E quando ele também, Jacó, foi para a casa, né, dos parentes da mãe, Labão, ele também foi orientado, foi abençoado, e ele seguiu viagem. Ai, mas a angústia e o remorso no seu coração, ele não conseguiu viver aquela bênção, viveu 20 anos lutando por uma bênção que ele já tinha. Mas não conseguia viver aquela bênção. Em Gênesis 32, versículo 26, a metade do versículo, quando ele grudou naquele ser celestial e disse, eu não te deixarei se tu não me abençoar. Olha aí, ele precisava de quê? Ele precisava de tirar a dúvida, ele precisava se entregar a Cristo, ele precisava ter paz. E ali a doce paz da reconciliação com Cristo chegou ao coração daquele homem, que até o seu nome foi mudado. Ele agora não era mais Jacó, mas ele agora era Israel. Seguiu uma bênção que ele ficou sofrendo 20 anos, uma coisa que ele já tinha. Seguiu um homem abençoado, em paz em Cristo Jesus. E pela entrega vem o poder. Viu? Quando a gente se entrega a Cristo, quando a gente confia, quando a gente deixa, quando a gente muda a nossa vida, quando a gente deixa de fazer o que a gente quer, mas a gente segue as orientações de Deus, fazendo o que Jesus quer, recebemos bênção. E recebemos também poder. E quando a gente fala de poder, qual é o homem na Bíblia do poder? Moisés. Moisés, quando Deus chamou Moisés, quando Deus nos chama, Deus nos capacita, a gente não precisa ter medo, a gente precisa se entregar. E essa entrega vem, você vai estudar, você vai descobrir, você vai confiar, você vai orar, você vai mudar a sua vida, precisa mudar. Deus exige de nós mudança. E muitas das vezes é isso. A gente não quer sair das nossas ondas de conforto. A gente quer permanecer ali. E a gente precisa mudar, a gente precisa dar meia volta. Outro dia eu estava falando com os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, eles são adventistas também, graças a Deus. Aí, até eu aqui e eles lá. Eu saí da minha zona de conforto? Eu não saí, eu troquei de casa. Eu tenho mais conforto aqui do que lá. Olha, eu moro no Leblon aqui, 2 apartamentos em um, porta blindada, temos motorista, carro blindado. Saímos sempre para passear com a patroa, né? Mas eu estou a trabalho. Tudo de conforto, o maior conforto, né? Eu trabalho com uma madame. Somos uma equipe de 8. E todo canto que ela vai, estamos nós. Só tem uma que viaja para fora do país. Nós ficamos só aqui no Brasil. Mas onde ela vai, estamos, a gente, é uma madame, uma senhora da alta. E ela cuida da gente. Né? Então, eu não saí da minha zona de conforto.
Eu só mudei, deixei meus filhos lá e estou aqui a trabalho. Às vezes eu passo 3 meses, volto 2 meses. Dessa vez eu vou ficar mais tempo, 6 meses. Aí passo 2 meses lá, passo 4 meses em casa. Tudo normal, nós somos tudo fechado. E é isso. Mas é isso que Deus quer de mim? Não. Para mim está mais complicado, porque lá tinha meus trabalhos. Eu gosto muito do trabalho missionário. Eu tenho muitos estudantes bíblicos, tenho um PG, classe bíblica, 2 classes bíblicas. Eu trabalho muito. Tenho meus filhos junto comigo, tenho uma equipe boa. E a gente trabalha muito para Deus. Tu imagina eu aqui dentro de um apartamento fechado? Eu já estudo a Bíblia com uma das meninas que a gente trabalha junto. Agora ela voltou. Ficou 5 meses e voltou. Está ruim para mim. Está muito difícil. Não dou conta de ficar fechada. Mas foi uma escolha também. Como eu estou perto de aposentar, eu não queria largar tudo, né? Mas, está vendo? É escolha. É escolha. Tudo é escolha. Então, vem Moisés. Moisés, um homem que nós estamos estudando, conhece muito bem, um homem preparado para ser um faraó. Pensa, além de um homem poderoso, eloquente, falava fluentemente a língua egípcia. Mas é para isso que Deus chamou Moisés? Para ser homem, para servir a homens? Não. Deus queria Moisés diferente. Ele teve que passar 40 anos no deserto. Esqueceu tudo. Tudo, tudo. Não de Deus, né? Agora está aquele homem. Deus chega lá, Moisés, eu preciso de você fazer uma obra grande. E ele disse, ai, Senhor, não dou conta. Não sei mais a língua egípcia. Já estou velho, 80 anos. Não tenho mais talento para essa responsabilidade. Sou pesado de língua. Eu não consigo. Eu não dou conta. Quantas vezes a gente não fala isso, né? Na minha igreja, eu sei que não é diferente daqui, a comissão, nomeação, já tá no grupo da minha igreja lá, já estou no grupo. Vai ter já a comissão, e a gente já vê alguns irmãos já. Eu não quero fazer nada, eu não quero isso, eu entrego aquilo, eu não quero trabalhar. Não quer trabalhar por quê? Não quer trabalhar porque é tão bom a gente estar ocupado com a obra do Senhor, a gente está envolvido, a gente está preocupado com pessoas, se dedicar. Eu vi a irmã outro dia falando assim, eu estava lá embaixo. Chegou uma moradora de rua e falou assim, estou com saudade. Vocês nunca mais foram lá levar comida, café da manhã. Ai, aquilo ferveu meu coração com vontade de estar junto. Eu faço isso lá, a gente tem um grupo, a gente trabalha na sexta-feira à noite. A gente sai toda sexta-feira à noite também, trabalho na rua, morador de rua, com mendigo, com tudo. Com mães solteiras, com muita coisa também. E aquilo ardeu meu coração. Falei, ai, meu Deus, como eu queria estar junto. Aí a irmã respondeu, sabe o quê? Falta mão de obra. Olha vocês aqui, gente. Né? Deus chama, Deus capacita, se entrega a Cristo, a obra do Senhor. Deus quer a gente isso, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para estar na missão, na obra missão. É bom, falei com a minha filha, eu vou passar 1 ano em missão. Ela, ai, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, Deus já está preparando agora. Eu estou no Rio de Janeiro, você está aí, depois eu vou passar 1 ano de missão. Eu vou passar 1 ano de missão. Então, é isso. Se entregue a Cristo. Então, Moisés fez tudo difícil para Deus. Mas em Êxodo 4, versículo 12, olha que lindo. Agora vá, e eu serei com a tua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Olha aí, só vai. Cristo vai falar por você. Só se entrega. A obra é de Deus, tudo é dele. Ele só quer que a gente se coloque nas mãos do Senhor. E pela entrega vem a utilidade. Olha aqui a Maria, em Lucas 1, 38. Aqui está a serva do Senhor,
que aconteça comigo o que o Senhor falou. Maria não teve medo. Ela estava nem aí se José e eu não deixá-la. Ela estava nem aí as coisas que iriam acontecer. Ela confiou no Senhor. Confia em Cristo e vá, que a obra será feita. Confia no Senhor, entrega a Ele. E mais Deus faz. A gente está com medo do quê, se a obra não é nossa? A gente só precisa entregar nas mãos de Cristo. E pela entrega vem a vitória. O maior exemplo, Jesus. Jesus Cristo, sua submissão a Deus foi a garantia da nossa vitória. Cristo, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, disse Jesus, morrendo ali na cruz por mim, por você, né, para a humanidade. E a gente já fica aqui travado nas ondas de conforto. Né? Deus não chamou a gente para viver em onda de conforto, não. Jesus não viveu em onda de conforto. Por que a gente precisa viver? A gente está aqui para pregar, testemunhar, trabalhar, ensinar, ajudar, sei lá, fazer qualquer coisa. Uma coisa, a igreja aqui ela é bem acolhedora, mas não é hospitaleira. Precisa mudar. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única. É a única maneira de viver a gente render a Cristo. E que Deus nos abençoe, nos ajude a gente ser transformado pelo poder de Cristo. Deus te chamou, me chamou para uma missão. E que essa missão vai fazer a diferença. Que possamos não ser só acolhedor, ser hospitaleiro. Né? Tantos irmãos que receberam anjos sem saber, pela sua hospitalidade. Vamos cantar ou vamos orar? Que Deus nos abençoe. É o quê? Cantar ou orar? Então, vamos ficar em pé, vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Senhor, nos leva para casa com segurança. Em nome de Jesus. Amém.